Simplesmente S25 Ultra por R$ 3.797. Eu consegui esse preço e eu vou contar para vocês como vocês também podem conseguir esse aparelho que em poucos meses lançado por esse valor que simplesmente está sensacional. Nesse vídeo eu não vou ficar falando sobre especificações técnicas desse aparelho, porque eu acho que nem é o objetivo do vídeo, porque eu posso dizer para vocês como engenheiro de software, uma pessoa que entende do desenvolvimento de um sistema operacional, de como os aplicativos, tanto nativos quanto de terceiros, vão funcionar dentro do sistema operacional. Eu que já desenvolvi aplicativo, joguinhos, obviamente esses jogos aí eram coisas mais pessoais, né? Mas já trabalhei em aplicativos bancários e eu tenho um conhecimento de causa para falar sobre inteligência artificial e também tenho conhecimento de causa para falar sobre sistema operacional, enfim, sobre software e também hardware, porque não existe hardware que funcione sem software e vice-versa, né? Pelo menos quando a gente pensa nos dias de hoje. E o meu foco hoje são nas características do uso, as coisas mais circunstanciais e mais diretas ao ponto do dia a dia de quem comprar um aparelho como esse, ou já tem um aparelho como esse, ou ter uma curiosidade a respeito desse aparelho. Inclusive, só uma observação, eu estou gravando nesse exato momento com a câmera frontal desse aparelho e, ao meu ver aqui, não sei se é só uma firula da tela dele que é maravilhosa, mas para mim tá simplesmente sensacional, cara. O desfoque de fundo tá muito natural. Claro que você pode mexer isso nas configurações para ver se você consegue ali ter uma qualidade melhor, qualidade não, mas uma intensidade maior ou menor. Eu coloquei aqui na intensidade 5, ele vai de 1 a 7, né? Obviamente você só no modo Pro que você vai mexer ali com as questões reais do desfoque, mas isso aqui com certeza é feito com inteligência artificial do aparelho, né? Mas ainda assim, o que mais me surpreende é que isso aqui é a câmera frontal e é simplesmente incrível a qualidade que tem, a nitidez da imagem. Eu tentei colocar uma luz aqui do lado esquerdo, uma luz também ali no fundo para não ficar o fundo totalmente escuro, e pelo que eu tô vendo aqui, cara, é simplesmente sensacional. Ainda vou ver na edição mais próximo, poder expandir, enfim. Eu quero focar simplesmente em 3 pontos. Mas antes de começar nesses 3 pontos, eu queria falar sobre algumas características técnicas simples, só para você ter uma ideia do que o aparelho que você está comprando. Não é que vai ser a coisa mais importante, mas eu vou citar que inclusive já estão aqui dentro da minha memória, que são coisas simples. O processador Snapdragon 8 Elite 4 Galaxy, que é uma versão do Snapdragon mais recente, feita para o Samsung, que nada mais é você pegar, como a gente que conhece, por exemplo, placas de vídeo, tem algumas, a Nvidia, por exemplo, ela produz uma placa de vídeo, a GPU ali, o chipset, e ela vende por exemplo, para a ASUS pega esse produto, coloca ventoinhas que vão diminuir melhorar a dissipação de calor, então vai ter uma possibilidade de aumento de clock, então vai performar um pouco melhor. Então, basicamente, eles pegam esse Snapdragon, que é feito pela Qualcomm, e conseguem, inclusive eles agora aumentaram a dissipação, né? Acho que em inglês seria chamber, né? Que faz com que a dissipação, que nada mais é, se eu não me engano, no cinecobre ou alumínio, é só a dissipação de calor passiva, né? Ele não tem nada ativo aqui, mas ele tem uma dissipação passiva, e esse bloquinho ali, essa folha, praticamente uma folha bem fina, ele consegue fazer essa dissipação ali do calor do processador, que está junto ali com a GPU, nesse aparelho. Ele está 40% maior, então ele com certeza vai estar esquentando menos que o S23 Ultra, por exemplo. E nesse caso aqui, eles pegaram esse processador,
melhoraram a questão de dissipação e fizeram ali provavelmente um aumentozinho de clock, que sinceramente na prática a gente não vai perceber nada, até porque nas placas de vídeo a gente não consegue perceber muita coisa, 3, 5 FPS, e aí você também vai ter um ganho de aumento de energia, de gás, né, porque fazer overclock faz todas essas questões aí. Mas falando aqui especificamente sobre os processadores de celulares, a Samsung tem essa parceria com a Qualcomm, o que é bem interessante. É legal, pensando talvez em longevidade, mas acho que na prática não mudaria muita coisa. A gente também vai ter aqui 2 GB de memória RAM. Até o momento eu não acho que realmente o aparelho precise de mais. A Samsung, tempos atrás, eu não sei se ainda tem, eu nem cheguei a mexer nessa questão, mas a Samsung ela tem um modo que você pega um pouco da memória de armazenamento e transforma ali na memória temporariamente, não sei qual é a forma como ela faz isso, mas temporariamente você consegue utilizar como se fosse memória RAM e você meio que aumenta a memória RAM. Na prática eu não senti muita diferença das vezes que eu utilizei, nesse aparelho eu não utilizei, nem sei se ainda tem isso. E mais 2 GB de RAM até o momento, pelo menos para o meu uso está sendo tranquilo. Claro que de 12 para 16 seria bem bacana. Acho que a Samsung talvez possa fazer isso em breve, talvez. Obviamente, se não houver necessidade, ela não vai fazer, porque aí aumentaria os gastos e o aparelho continuaria custando ali o mesmo preço, porque eu acho que a Samsung ela não tem muita margem de aumento de valor pro produto que está saindo ali diretamente deles, né? Então acho que talvez eles não façam isso, pelo menos se a concorrência, que no caso seria a Apple, também não aumentar. Se a Apple vier aumentar mais um pouco, a Apple, se não me engano, o último iPhone 16, o 16 Pro Max, né, que é o mais top, ele tem 8 GB de memória RAM, então acredito que dificilmente a Samsung vai aumentar até a Apple aumentar, né? Eu acho muito difícil, mas até o momento são 12 GB de memória RAM, não lembro se tem alguma versão que vai a 16. O armazenamento que eu peguei nesse aparelho é de 256, eu peguei na cor Silver. E outro ponto que é interessante falar, ele tem uma câmera de 200 megapixels, estou falando tudo isso aqui de cabeça, tá? Ele tem uma câmera principal de 200 megapixels, ele agora vai ter, perdão, uma lente que ela é um ultra-wide, como a gente conheceu, porém eles aumentaram para 50 megapixels, o que faz com que você consiga tirar fotos na lente ultra grande angular que se fala, né? De maneira que você consegue ter uma qualidade maior, ter mais... Até porque, na minha opinião, é a lente que talvez fizesse mais sentido para a gente utilizar de uma maneira mais constante a respeito do maior número de megapixels. Por exemplo, eu não uso no dia a dia, na minha lente principal, os 200 megapixels. Eu uso ali em 12, ele vai fazer obviamente ali o Nona Bene, que nada mais é do que você pegar 12 pixels, são 9, perdão, pegar 9 pixels e transformar ali em apenas um, condensar ali, não sei como é feita essa condensação de pixels, mas aí você tem uma qualidade melhor do que teria se tivesse só 12 megapixels. É bem interessante, mas no dia a dia eu só uso 12 megapixels, que é mais do que suficiente, porque a gente vai utilizar no nosso dia a dia. E quando a gente vai tirar uma foto na ultra grande angular, geralmente a gente quer pegar mais detalhes, mais espaço, mais detalhes. A gente muito mais provavelmente vai fazer um zoom ali, então a gente precisa de mais pixels, então faz muito sentido para que essa lente tenha mais megapixels. E 50 megapixels é bem interessante. Vai ter também uma lente de 50 megapixels, eu posso estar errado sobre megapixels, mas eu sei que a lente de 5 megapixels e de 3 megapixels, elas são lentes que, por exemplo, na lente de 3, ela vai ter 10 megapixels, se eu não me engano, e vamos ter também uma lente de 5 vezes 50 megapixels para compensar a lente anterior, se eu não me engano, no S23 Ultra, que era de 10 vezes 10 megapixels. E aí eles tentam compensar, trazendo para você ter uma qualidade boa, obviamente batendo de frente com a Apple, que tem uma lente de 5 megapixels, e você vai ter um range maior para fazer suas fotos de desfoque e tudo mais, de 1,
3 e 5, né? Você vai ter a qualidade ali sem estar utilizando inteligência artificial, é a qualidade mesmo da lente, sem estar precisando utilizar um crop digitalizado e tudo mais. Então, é bem interessante, eu acho que é muito mais prático do que até a de 10. Seria, assim, interessante, mas aí não sei até que ponto isso seria realmente utilizável e viável para se fazer, que seria basicamente colocar mais uma lente agora de 10 megapixels, mas a gente não está numa corrida do zoom, né? A gente não está numa corrida de zoom de aparelhos, então acho que na minha visão não faz sentido a gente ter ali mais uma lente de 10 megapixels, porque pelo menos a concorrência até o momento ela não está buscando tanto isso. A Apple com certeza vai insistir nesses 5 megapixels aí por muito tempo. É muito difícil a Apple querer aumentar a distância, né? Uma lente de 5 para ir para uma lente de 10, ou maior do que, ou menor que um pouco que isso, né? Entre 5 e 10 ali. Acho muito difícil. Ela vai tentar melhorar a qualidade da lente de 5, talvez colocar mais algumas inteligências artificiais, utilizando ali o Apple Intelligence. Acho muito improvável isso, né? Então falei um pouco aqui sobre as questões que envolvem esse aparelho no sentido de técnico, mas agora eu quero focar nas minhas experiências nessas poucas 2 semanas, mais ou menos, que eu tô com esse aparelho. Só para recordação, eu tive o iPhone 12 Pro Max, tive o iPhone 13 Pro Max, 14 Pro Max, 15 Pro Max e agora eu tava com 16 Pro Max. Tive o S22 Ultra, S23 Ultra, S24 Ultra e agora o S25 Ultra. Parece que eu troco muito aparelho, eu troco mesmo. O que acontece? A Vivo, ela me permite comprar aparelhos com desconto bem bacana por conta do plano que eu tenho com ela, que eu uso independente de estar pegando aparelho não, porque eu preciso. É o plano Vivo Família, para quem estiver curioso. É o Vivo Família, eu pago em torno de R$260 todo mês. Eu tenho direito a 50 GB de internet, 2 chips, internet móvel, tá? E tenho direito também a uma internet fibra ótica de 500 MB. Então, ela já me atende com 260. Eu tinha um plano que era 160, mas aí eu não tinha direito a 50 MB nem a outro chip. Aí eu precisei de um chip a mais e precisei também queria mais de dados móveis. Talvez nem fosse o foco, era mais educação do chip mesmo. Mas de qualquer forma eu tinha direito, eu falei, aumentou R$100, mas eu posso diminuir os R$100 que eu pagava na internet, que eu já tinha, de outra operadora. Mas aí no fim das contas eu preferi, foi até interessante para mim, que aí eu coloco internet para trabalho e outra para quando chegar visita aqui em casa, coisa do tipo. Então eu não fico dividindo ali a minha internet de trabalho com outras pessoas. Então aqui é só pro meu trabalho, então é bem interessante, tá? Então esse aparelho, nessas 2 semanas, eu posso dizer que a experiência com ele foi muito mais agradável que o S22 Ultra, porque eu peguei o S22 Ultra e eu falei, bacana, mas tá um pouco longe ainda do que eu gostaria. S23 Ultra, já falei, cara, melhorou consideravelmente, bem pontualmente em relação à bateria, né? Porque foto já era bem bacana, processamento já era bem bacana, mas a bateria me deixava um pouco na mão. O S23 Ultra veio e mudou isso, foi bem interessante. S24 Ultra, ele manteve ali a bateria do S23 Ultra. Lembrando que, nominalmente, S22, S23, S24, S25, eles têm a mesma bateria, né, 5.000 mAh, mas o processador, a otimização da One UI, que é um ponto que eu vou falar um pouco mais longe, mais pra frente, é um vídeo que vai ficar um pouco longe, tá? Se quiser ir pulando aí, pode pular, mas realmente é um vídeo que eu preciso falar mais abertamente aqui e trocar uma ideia mesmo, aqui é uma conversa, tá? E eu quero falar mais abertamente aí sobre esse aparelho. Então, com relação à minha experiência, o primeiro ponto que eu quero frisar aqui é sobre a experiência da One UI 7. Esse sistema novo da Samsung, nessa versão 7 desse sistema da Samsung, ele me trouxe a sensação de que, lembra que eu falei, o S22 Ultra, eu falei ainda não, o S23 ainda não, o S24 chegou próximo daquilo que eu falava, acho que agora eu poderia largar o iPhone, mas o S25 Ultra com o One UI, eu falei,
acho que eu vou continuar com ele, eu não vou voltar pro iPhone pelo menos tão cedo. O iPhone tem alguns pontos que, pelo menos para mim, são interessantes de serem falados. Que no caso, eu uso muito, por exemplo, vocês vão ver aqui, eu estou usando o relógio da Samsung, que é o Galaxy Watch 6 Classic. Praticamente saiu de graça para mim, num acordo que eu fiz com um amigo meu aí. E no iPhone, por exemplo, cara, Apple Watch Ultra não é bonito. Não que seja feio, mas, pô, isso aqui é muito mais bonito do que o Apple Watch Ultra. E, cara, quando a gente para pensar no valor, é praticamente inviável você comprar um Apple Watch Ultra. Quando a gente compara com os benefícios de você usar os gadgets e os vestíveis, né, os wearables da Samsung, o fone de ouvido da Samsung é muito bom. Eu tive um AirPod Max que é muito bom, mas, cara, você pagar 3, 4 mil reais nesse fone de ouvido que é extra auricular, é muito dinheiro, a não ser que, cara, não sei qual seria o uso bem específico que a pessoa tem. Os fones da Samsung dão muito conta, cara. Você pega ali um Buds 2 Pro, um Buds 3 Pro, eles vão te entregar a qualidade que você não precisa de outro fone. E vão ser mais baratos do que o AirPod Pro 2 da segunda geração, né, da Apple. É muito bom, mas nem tá tão caro assim, né? Se você vai comparar ali com o Bud 3 Pro, talvez o valor ali, não na loja da Apple, mas pegando ali em algumas promoções, você vai conseguir um valor ali próximo. Mas de resto, tudo da Apple é muito caro. Inclusive, pô, o iPhone 16 Pro Max, se você pegar hoje ele para vender usado, ele vale o dobro do que eu paguei no S25 Ultra. E foi isso que me fez pensar. Eu tive muitos momentos da minha vida que eu queria sempre ter o melhor, assim, de aparelhos e tudo mais. E eu, cara, eu gastei muito com essa questão de ter o melhor, de ter... E nem tô dizendo que o iPhone é melhor, mas o desejo em visualmente ter o melhor faz com que a gente faça coisas estúpidas, faça dívidas que são desnecessárias e que em algum momento vão fazer diferença na nossa vida. E eu tava muito reflexivo sobre isso, sabe? Porque muitas vezes eu pegava ali meu dinheiro e usava de uma maneira totalmente errada. E hoje eu tô tentando aprender a gerenciar isso de uma maneira melhor. E um dos motivos de eu estar tentando fazer isso, de ter pensado, ficado tentado com essa proposta da Vivo, que eu vou começar a falar a partir de agora, é justamente esse pensamento. Pô, o 16 Pro Max é um aparelho bem bacana, muito bom. Bateria bacana, câmeras bacanas, mas o S25 Ultra não deixa a desejar em absolutamente nada. A minha experiência hoje, acho que pensando até em investimento e tudo mais, cara, eu vendi o iPhone praticamente por quase o dobro do preço que eu paguei, no caso dos R$3.700 que eu paguei, R$3.797 que eu paguei no S25 Ultra, e o S25 Ultra novo. Todo ano eu tenho direito a isso. Os itens da Samsung são tão bons quanto da Apple e custando muito menos. Custando muito menos. Ainda que os da Apple fossem melhores, porque o iPhone 16 Pro Max ele não é melhor que o S25 Ultra. Ele vai ter situações que vai ser melhor utilizar ele, mas o S25 Ultra também vai ter outras situações que vai ser melhor usar o S25 Ultra. E isso não me dá nenhum motivo para comprar um aparelho da Apple em cima de um Samsung, porque são muito pares quando você pega o Ultra com o Pro Max, são muito semelhantes, cara. Às vezes você coloca fotos do 16 Pro Max ao lado do S25 Ultra e você precisa dar zoom para você perceber diferenças. E muitas vezes o S25 Ultra vai ser melhor. Em outras situações, o iPhone vai ser melhor. Mas, pro meu uso, eu tô percebendo que o S25 Ultra tem sido melhor. Porque até pensando no canal, o S25 Ultra me permite gravar o vídeo nessa qualidade aqui, sem eu ter que, até o momento, precisar investir numa câmera profissional, melhor do que o iPhone. Pelo menos na câmera frontal. Os vídeos que eu vi
do iPhone, inclusive, pessoal, eu gravei os outros vídeos do canal, eu gravei com o iPhone 16 Pro Max, os vídeos que eu falava mais próximo assim, cara, olha a diferença, cara. Mas as pessoas continuam pensando no valor da maçã e não no que realmente aquilo que você está comprando vai te entregar. Não julgo, até porque se você, nem todo mundo vai ter, não digo nem condições, mas vai ter a oportunidade de comprar um S25 Ultra a R$ 3.700. Só que aí, infelizmente, os aparelhos da Samsung desvalorizam mais do que os aparelhos da Apple. Hoje em dia, menos do que era antes, porque com o suporte que a Samsung está dando mais longevo, né, por muito mais tempo, os aparelhos estão durando mais e, consequentemente, estão desvalorizando menos. Então isso é bem interessante, mas a Apple ainda, ela consegue desvalorizar menos. Até porque isso já se tornou uma coisa bem cultural. Então eu tenho um plano vivo de R$260, que é o plano família. Só pelo plano, ele estava custando R$5.000, R$4.999. Eu poderia comprar nesse valor que ainda estaria abaixo do que o valor de atacado. Só que a Samsung fez uma promoção junto com a Vivo, que é o Vivo Valoriza, se eu não... Valoriza não, Vivo Renova, alguma coisa assim. E através dessa promoção, eles conseguiram fazer o seguinte: você vai pegar um aparelho não tão antigo, né, muito antigo, mas a partir ali de 2020, que foi o meu caso, eu consegui um aparelho ali com um conhecido que funcionava, que estava em perfeito estado, que funcionava, um aparelho da Samsung, inclusive. Aí eu enviei o e-mail para a atendente da Vivo, ela olhou ali, foi uma loja física, mas eu acho que tem como fazer pelo site também. Ela olhou o e-mail, viu que bateu tudo certinho e você ganha mais R$1.200 de desconto. E aí, cara, quando você para pensar, você tem direito a pegar a S25 Ultra por R$3.797 e você tem um iPhone 16 Pro Max, o que é que você faz? Eu acho que eu tomei a decisão certa, que foi vender o iPhone por quase o dobro do valor dos 3.700, pegar o S25 Ultra e ainda ficar com dinheiro. Entende? Porque no próximo ano eu vou pegar o S26 Ultra com preço parecido. Eu posso vender meu S25 Ultra, vendendo meu S25 Ultra ali, eu vou ter um valor muito próximo do que eu vou comprar o S26 Ultra no ano que vem. Então valeu muito a pena. E a minha experiência com o One UI me fez ter certeza disso. É um sistema muito estável. Eu estou tendo menos bugs em aplicativos de terceiros com o aparelho da Samsung do que da Apple. Eu tinha muitos bugs no WhatsApp. Muitas pessoas não falam isso, mas o meu 16 Pro Max, ele travava mais em aplicativos de terceiros do que o da Samsung. Esse processador, essa One UI, estão sensacionais. É um casamento perfeito. E por conta disso, eu posso dizer que nesse momento, eu prefiro o S25 Ultra do que o 16 Pro Max. Cara, olha para essa frontal. Compara com os vídeos que eu tinha no canal, que eu inclusive utilizava a mesma iluminação no mesmo lugar. Não é a mesma qualidade. Não é. E as pessoas não percebem isso. Quando você vai tirar foto, talvez você não sinta tanta diferença. A Apple consegue, em vídeos que não são vídeos cinematográficos, em alguns casos, pegar as cores e dar como é que eu posso falar? Uma ressaltada um pouco melhor nas cores, daquela ciência de cores que a Apple tem, que todo mundo já conhece, que fica muito interessante. Algumas pessoas vão preferir o Apple Log, provavelmente é melhor do que a Samsung. Eu não sei de conhecimento de causa, porque eu não utilizei e nem pretendo utilizar, porque aí eu perderia o desfoque, e eu quero o desfoque. E todo o resto, lembrando que o log assim, da imagem para vídeo, ele é mais interessante quando você vai fazer filmagens em lugares que você vai ter problemas ali em fazer a calibração das cores da iluminação, em lugares que não estão
parados, como por exemplo um estúdio, você não precisa usar o log. Você pode utilizar aqui a câmera normal, sua câmera profissional normal, sem precisar, porque ali já vai estar tudo organizado para não ter problema nenhum. Então, sem dúvida alguma, para o meu uso, essa imagem aqui está muito melhor que a da Apple. E as pessoas não falam, isso que me deixa desirritado, as pessoas não falam sobre isso. Muitas vezes até em review, e eu tô falando aqui de conhecimento de causa, cara. Tô falando aqui em conhecimento de causa. Só olha os vídeos aí anteriores do canal que você vai ver que os vídeos da Samsung são... desse vídeo aqui da Samsung está sendo superior ao vídeo da Apple. E eu tô usando a mesma coisa, do jeito que veio. Eu não fiz configuração alguma. Eu coloquei aqui na minha frente e apertei o botão. Somente isso. E a qualidade está muito superior. Principalmente na frontal. Quando a gente vai para a câmera principal, são muito próximos, porém o da Samsung tem uma pegada um pouco mais cinematográfica nas cores. E funciona melhor em fotos em baixa luz. Inclusive, estou falando sobre fotos porque até o One UI, no aplicativo da câmera nativa, ele melhorou. Inclusive, ele ficava... Todo Samsung era em cima, e os S25, os S20 Ultra são muito grandes. Então você tinha que usar duas mãos, e agora com a mão só você consegue mexer porque os vídeos ficaram embaixo. Então ficou muito interessante. Ficou muito melhor, a utilidade está muito sensacional. A bateria continua sendo a mesma bateria do S23 Ultra, eu não consegui sentir diferença, que é muito par ali com o iPhone, só que tem um porém. Carrega na metade do tempo. O 0 a 100 é na metade do tempo. Isso faz uma diferença absurda no tempo que você fica sem o teu aparelho. Uma diferença absurda. Uma hora que você perde não poder usar o aparelho, cara, beleza, aqui em 30 minutos o S25 Ultra carrega, eu acho que 65%. Já o da Apple, ele carrega, se não me engano, 50%. 15% não faz muita diferença, né? Só que você deixa mais 30 minutos, o iPhone ele vai para 60, 65. E o Samsung ele vai para 100%. Sabe? Você parou uma hora ali, que é o horário de almoço de muita gente, você carregou seu celular ali 100%. No iPhone não vai ser assim. Então, a experiência foi uma experiência também assim, hoje tendo uma maturidade maior em relação a finanças e tudo mais. Não que, se você quer usar iPhone, você gosta do sistema da Apple, você usa o que você quiser e tá tudo certo. Só que, hoje, na minha mentalidade, não faz sentido você pagar o dobro de um valor num aparelho que é igual, que entrega as mesmas coisas, ou em alguns casos é inferior. Então, e eu tô falando isso na minha circunstância específica. Eu não pagaria 7.500 num S25 Ultra se o iPhone 16 Pro Max tiver 7.500. Porque aí eu vou estar olhando não pelo aparelho, mas pelo financeiro, porque daqui a algum tempo o iPhone vai estar melhor valorizado do que o da Samsung. Mas pensando só em aparelho, eu preferiria pegar o S25 Ultra. Só que nesse caso, saiu por 3.700. Então valeu muito a pena. Então eu peguei por 5.000, reduzi o valor de 5.000 para 3.797, 3.800, por conta do desconto de 1.200 ali, do aparelho que eu dei, consegui com um colega meu. E cara, valeu muito a pena. Ainda fiquei com dinheiro no bolso. Então valeu muito a pena. A Samsung em si tem sido bem interessante no quesito da forma como ela está permitindo você manipular o One UI. Você não precisa, eu não preciso hoje mais usar um launcher de terceiros. Pelo Good Lock eu consigo fazer as customizações que eu quero, que muitas vezes são simples. O Good Lock já me atende, que é da Samsung. Então a Samsung consegue me atender tudo que eu preciso. Estou pensando em fazer algumas coisas que seria melhor se eu tivesse com o aparelho Android, com o desenvolvimento de jogos mobile, uma coisa que facilitaria para mim estar utilizando ali um aparelho Android. Poderia, obviamente, continuar com o iPhone e tudo mais, só que assim, financeiramente não vale a pena. Então, estou pensando em tudo isso, analisando tudo isso, e
O mais importante para mim agora é ter qualidade nos vídeos. E, cara, olha isso aqui, né? Uma imagem vale mais que mil palavras, né? Então, eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Falei muito, contei sobre experiência, um pouco de história e tudo mais. E eu comprei esse aparelho nesse valor por conta do plano da Samsung. Se você tem um plano da Samsung e não e o upgrade de plano, caso não seja o mesmo plano e precise fazer um upgrade, faça sentido para você, tirando a questão de aparelho, mas faz sentido para você, talvez valha a pena para você. Mas fazer o plano só para pegar o aparelho, com certeza não. No meu caso específico, valeu muito a pena. Então, foi assim que eu consegui o S25 Ultra pelo plano família da Vivo, incluindo também o Vivo Renova, se eu não me engano. E foi dessa maneira que eu consegui o S25 Ultra por R$ 3.797, R$ 3.800. Então, valeu muito a pena. É simplesmente o S25 Ultra mais barato do Brasil. Então, é bem interessante a gente poder ter aparelhos da linha Ultra que batem de frente com o 16 Pro Max e com os outros aparelhos que a gente tem hoje no mercado, pagando um valor que não é R$ 3.700, R$ 3.800, não é barato. Mas para o mercado de hoje, é metade do preço de um iPhone 16 Pro Max, que é rival dele, e que esse aqui não deixa nada a desejar, inclusive em alguns casos é melhor. E para o meu uso hoje é bem melhor. Então foi uma decisão incrível que eu fiz. E talvez possa fazer sentido para você também. Não sei as suas necessidades, qual seria o uso que você atribuiria a esse aparelho, mas talvez faça sentido para você. Eu queria deixar aqui também nos comentários um espaço para você comentar se você comprou por um preço mais interessante ainda, ou próximo, qual aparelho que você tem, se faz sentido para você fazer uma troca, por exemplo. E claro, né? Se inscreve aí no canal para fortalecer aqui, eu poder estar continuando trazendo conteúdo para poder pagar esse bendito aqui, esse 25 Ultra. Ele se pagar, né, cara? Quem sabe aí com o canal ele vai se pagando. A princípio, o meu intuito era, desculpa até o vídeo longo, era mais uma conversa mesmo. A princípio, meu canal eu queria focar só em hardware de computador, mas como eu tive essa promoção da Samsung, quero fazer um teste aqui, porque eu consigo pegar alguns aparelhos com alguns amigos meus que tem loja para fazer vídeo, e talvez possa fazer sentido pro canal, trazer também conteúdo não só de hardware de PC, mas também de celulares, no caso aqui. Esse aqui vai ser um teste para ver como resulta, certo? Então é isso, o vídeo foi mais uma conversa, obrigado se você continuou até aqui. Não se esquece mais uma vez de se inscrever no canal, deixa teu like, ajuda muito no alcance. E vamos trocar essa ideia nos comentários, eu vou responder aí todos os comentários que tiverem, faça esse compromisso aí. Valeu!